Muito bem, então vamos começar com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Nós queremos iniciar esse encontro pedindo o auxílio do nosso Santo Anjo da Guarda, mas, acima de tudo, a intercessão de Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela que é a sede da sabedoria, ela que é essa mulher que em tudo soube de fato viver essa liderança feminina segundo o coração de Deus. Nós pedimos que ela nos ensine a, vai ficar redundante, mas entrar para dentro de nós, para que a gente possa viver esse encontro de fato com o Cristo. Ela carregou Jesus no seu ventre, e nós pedimos que ela, em nós, possa trazer esse Cristo sendo concebido, para que também nós possamos deixar que ele cresça em nós e viva em nós e tenha vida em nós. Roga por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então a gente vai falar hoje de liderança feminina, segundo o coração de Deus, né? Numa visão católica, voltada ali para um católico um pouco mais... Aqui eu coloquei clássico, mas eu poderia dizer um católico um pouco mais católico, para ficar mais entendido. E, claro, a partir de uma visão bíblica, não é? Então, nós vamos começar aqui com um trecho de Provérbios, onde diz: ela encontra, a mulher, uma terra. Ela encontra. Se ela encontra, é porque ela procurou. Ela encontra uma terra, adquire-a, planta uma vinha com o ganho de suas mãos, cinge os rins de fortaleza, revigora seus braços. Então, aqui tem esse trecho aqui de Provérbios, daria para a gente passar um encontro inteiro se debruçando sobre ele. Mas vamos observar só algumas coisas. Primeiro, ela encontra, então, como eu disse, ela procurou. Então, ela se colocou em ação. Ela está lá, né, como diz Jesus no Evangelho, batei e será aberto, procurai e achareis. E o que ela faz? Ela adquire isso para ela. Né? De alguma maneira, ela vai trazer aquilo para que seja dela. Né? E depois, o que ela vai fazer? É uma terra. Né? Então, ela vai plantar uma vinha. Então, a vinha, ela... O que ela vai dar ali? Ela vai dar o vinho. Né? Vai ser cultivado ali, trabalhado as uvas para que se tenha o vinho. E o vinho, na Sagrada Escritura, ele é sinal de vida, de alegria, de renovo. Então, olha quantas coisas importantes a gente tem nesse trechinho de Provérbios, né? São 2 versículozinhos. E ela vai fazer isso como? Delegando aquilo que é próprio dela? Não. Ela vai fazer isso com o ganho de suas mãos. Ok, então ela vai trabalhar. E ela vai cingir os rins de fortaleza. Quando fala de cingir os rins de fortaleza na palavra, o próprio símbolo, né, aquela cordinha que a gente vê que na época de Jesus se usava, os homens principalmente, mas as mulheres também, como usavam aquelas túnicas compridas, quando eles iam trabalhar, eles puxavam para cima a túnica e amarravam na altura dos rins. Então, quando se fala cingir os rins na Bíblia, normalmente está querendo dizer que eu estou me colocando a serviço, eu estou indo trabalhar, estou me colocando em ação nesse sentido. Só que ela vai cingir esses rins de quê? Ela vai cingir de fortaleza.
e revigorar os seus braços, os braços nesse sentido aqui de trabalho. Se a gente percebe aqui, a gente falou muito nesses 2 versículos sobre se colocar em ação, sobre trabalho, sobre serviço. O tempo todo está falando sobre isso. Terra, cultivo, né, o plantar, e o cingir os rins e daí por diante. Então, aqui já, a gente já vai começando a ter um pouco de abertura na nossa mente para que a mulher ela foi feita sim para o trabalho, sim para o serviço. No entanto, não em igualdade ao serviço e ao trabalho do homem. E aí a gente traz aquela velha essa pergunta, né, que é antiga e nova, que não quer se calar. Liderança ou empoderamento? Porque hoje, quando se fala de liderança feminina, vai sempre trazer atrelado a isso o empoderamento da mulher. E aí só me vem, quando eu falo de empoderamento da mulher, só me vem aquela mulher executiva, né, de terninho, salto Luiz XV, né, aquele salto bem fino, enorme, e ela ali na empresa liderando homens e mulheres e multinacionais. É claro que o empoderamento, de fato, a gente vai perceber aqui, que não é isso exatamente, mas é essa imagem que fica. E por que fica essa imagem do empoderamento? Porque já há alguns anos, bons anos, existe uma cultura de inflamar a nossa mente, não só a mente feminina, mas principalmente a mente feminina, porque e para quê? Para que a gente possa ter desejo desse empoderamento, para que a gente possa querer esse empoderamento, para que essa mulher, e nada contra as mulheres executivas, tá? Pode ser que tenha mulher que tenha esse chamado, de fato, de estar em grandes empresas liderando almas, que é totalmente diferente de você liderar somente negócios. E a gente vai entender isso também daqui a pouco, não quero me adiantar. Mas a gente já enxerga isso, né? Então, já há alguns bons anos, vem se educando as sociedades para que as mulheres queiram esse lugar. E esse lugar, como se esse lugar fosse o mais alto lugar possível para se uma mulher estar. Como se nada mais fosse felicidade para a mulher se não alcançar grandes lugares dentro de empresas e nesse nicho profissional em todas as áreas, né? Então, vamos entender um pouquinho aqui. A liderança na sua etimologia. A liderança na sua etimologia vai falar sobre guiar, sobre alguém que conduz, olha isso, conduz. Vai falar sobre direção e condução, que é fundamental para a compreensão do conceito de liderança. Então, quer dizer, falar de liderança é fundamental que eu fale sobre condução, direção, né? Tem a ver com a capacidade de influenciar e motivar um grupo de pessoas em direção a um objetivo comum. Veja, quando a gente olha na etimologia da palavra, a palavra liderança, é tão fácil da gente falar, caramba, isso daqui tem tudo a ver com a santidade. Isso aqui, liderança, tem tudo a ver com aquilo que Cristo ensinou. Para todas as mulheres são líderes? Possivelmente sim, em alguma medida. Nem todas as mulheres vão estar coordenando grupos, tá? Grupos extensos, grupos em paróquias, grupos no trabalho, né, profissional,
mas as mulheres trazem em si, independente do seu temperamento, elas trazem em si uma questão tão ligada com a vida, com esse plantar uma vinha, essa vida, essa alegria, esse renovo, que normalmente está nas mãos dela a missão de conduzir de alguma maneira. Conduzir a quem? Aos meus filhos, ao meu marido, se eu não tenho filhos, aos meus pais, talvez numa velhice, se eu sou solteira, nunca me casei, não tive filhos, mas os meus pais estão aqui e eu estou nesse cuidado com eles. A mulher, ela traz em si essa liderança, volto a dizer, de uma maneira, de maneiras diferentes, tá? Aqui não cabe dizer em graus diferentes, porque não é isso, porque está na essência da mulher esse liderar, né? Porque liderar é o quê? Liderar é conduzir, liderar é guiar, liderar é mostrar uma direção, né? Então, para o quê? Para um objetivo comum. Então, isso aqui é muito próprio da mulher, porque, como a gente já viu desde lá do Clube do Livro, com Mulheres Dignitatem, a mulher, ela é educadora por excelência. E quem é que conduz? Quem é um bom líder é o quê? Um bom líder é um bom educador. O bom líder não é aquele que tem a visão não, um bom líder é aquele que educa a sua equipe. Né? Então, vamos ver agora um pouquinho da diferença em relação à etimologia da palavra empoderamento. Empoderamento é um ato ou efeito de dar ou adquirir poder. Já acabou tudo, já está tudo totalmente diferente, o rumo já mudou, né? E aqui no Brasil, isso foi introduzido muito pelo contexto dos movimentos, quem? Nossas amigas queridas, das feministas. Né? E vai se referir ao processo de adquirir ou fortalecer o poder. E a gente já entendeu que a mulher, o reinado da mulher, ele não está no poder, no sentido de aparecer, no sentido de controlar, mas o reinado da mulher está no serviço, está naquilo que ela exerce na sua vida, segundo a sua existência. A sua existência primeira, se a gente pode trazer esse termo, no sentido da missão da mulher em si, como mulher, e depois no sentido da sua missão pessoal, daquilo que, como mulher, Marcela, e ninguém mais vai ser igual a mim, né? Podem ter 555 milhões de Marcelas no mundo, a partir daquilo que só eu tenho como missão pessoal. Então, aqui está o reinado da mulher. Portanto, se a gente está falando de reinado, a gente está falando de liderança. É impossível, como a gente já viu em vários momentos, fazer e chegar a esse lugar se eu não tiver um autoconhecimento profundo e verdadeiro. Aí aqui, olha que interessante, eu trouxe isso aqui porque eu queria compartilhar isso com vocês. Quando a gente vai para o latim, porque lá a etimologia do empoderamento a gente tirou do inglês, tá? Vem do inglês. Aqui a gente vai olhar do latim. O latim, como é um queridinho, olha que interessante como, quando vai para o latim, como muda aqui, tá? Um pouco a questão da etimologia. Quando vai para o latim, vai significar poder também, mas também vai significar ser capaz, ação ou efeito, né? E aqui dá para se compreender um pouquinho melhor. Mas continuando lá, né, no inglês e tudo mais, que é de onde de fato essa palavra empoderamento se estabilizou, né, no mundo, vai falar novamente de dar poder, né?
de ação ou estado, estado no sentido de estar, né? De ser. E olha que interessante aqui, né? O conceito de empoderamento foi introduzido no Brasil, além das feministas, eu tenho até dificuldade de falar essas duas coisas na mesma frase, educador e Paulo Freire. Mas, vou ler aqui, né? Por meio do educador Paulo Freire, que o adaptou do termo inglês e tal, dando-lhe um significado mais amplo, relacionado à conscientização e à ação social. Eu não sei o quanto vocês entendem aqui, né, quando eu falo Paulo Freire, mas depois, para quem não tem uma noção, é interessante ir lá olhar quem foi Paulo Freire, tido como pai da educação no Brasil, tido nas escolas como o maravilhoso Paulo Freire, citado nas escolas pelos professores, formações sobre Paulo Freire. Só que, minhas queridas, no fundo, quando a gente vai ver a história, tá? A biografia de Paulo Freire, é impossível ligar o nome dele a uma verdadeira educação. O que acontece é que as pessoas elas vão pegando frases soltas de Paulo Freire, e se você pega algumas frases soltas, você vai olhar e vai falar, caramba, que cara bom. Mas quando você vai olhar o contexto de onde aquilo foi tirado, a condução por onde ele vai é extremamente, e aqui numa linguagem católica, é extremamente feminista e TL. Total. Tanto que ele teve muito envolvimento com a TL nos inícios, tá, da TL. Por quê? Porque era todo pensamento ali que ele concordava, ruminava, e ele teve uma grande participação nesse sentido para isso. Então, aqui a gente já pode começar a pensar. Liderança ou empoderamento? O que de fato, ao que de fato eu sou chamada a viver na minha vida? Porque falar de chamada é falar de felicidade, né? Porque um chamado correspondido diz que eu estou em comunhão com o nosso Senhor e, portanto, no caminho de felicidade. A liderança feminina no cristianismo é um tema de grande relevância e, por vezes, de debate. E aí eu trouxe um grande ponto de interrogação aqui. Se nós estivéssemos numa formação presencial, né, com várias de nós, aqui seria um momento onde eu ia parar e ia querer ouvir cada uma. Liderança feminina no cristianismo E aí eu poderia trocar isso daqui, tá? Eu coloquei cristianismo de uma maneira ampla, mas agora eu até me arrependo. Eu poderia dizer no catolicismo. Ou então no cristianismo de base, que não seja só o católico, mas aqueles cristãos protestantes muito tradicionais. É um tema de grande relevância, por vezes de intenso debate. Isso é uma verdade? Será que, de fato, a igreja em si, por si só, nos seus membros mais conscientes, será que isso é um debate, de fato, relevante para o cristianismo? É claro que a igreja, como mãe, ela sempre estará atenta às necessidades de seus filhos e sempre vai responder às dúvidas, às questões de cada época dessa terra aqui. Então, a igreja sempre vai trazer os documentos como uma resposta para alguma coisa. Então, a igreja sempre vai se pronunciar quando uma coisa está muito em polêmica, e a igreja percebe que aquilo ali é importante para o conhecimento dos seus filhos, ela vai estudar aquilo por alguns anos, ela vai rezar sobre aquilo, e ela vai dar uma resposta, né? Às vezes, ela vai estudar e rezar, não porque ela tem dúvida daquele assunto, mas porque ela quer entender como ela vai trazer aquele assunto para aquela sociedade naquela época.
Mas, de fato, quando a gente vai olhar para a história da igreja, quando a gente vai olhar para esse cristianismo raiz, se eu posso dizer assim, nunca houve preocupação com essa questão, precisamos falar sobre a liderança feminina. Não, a gente olha para as histórias bíblicas e cada mulher estava no seu lugar, cada um fazendo o que devia fazer. Cada um com a sua missão, cada um com seu negocinho ali e vamos para frente. Nunca foi uma polêmica que precisa ser tratada, estudada. Agora sim, na nossa atualidade, essas questões têm que ser levantadas. A mulher pode ou não subir ao altar, a mulher pode ou não ser sacerdote, a mulher pode ser diaconisa ou não. Existem essas especulações hoje, a igreja dá uma atenção para isso hoje, pelo fato que eu falei ainda agora. Mas, em si, isso nunca foi polêmica. Os cristãos, de fato, sabem o lugar do homem e o lugar da mulher. Sabem que existe por trás disso uma missão pessoal de cada um. Sabem que existe uma missão do ser homem e ser mulher. E sabem que isso vai destrinchar, sim, em algumas funções na sociedade, que serão, muitas vezes, diferentes umas das outras. E daí por diante. Eu vou dar um exemplo aqui, eu não sei onde que, de repente, a quem eu vou atingir depois com essa gravação aqui, mas que poderia até gerar muitas polêmicas que eu vou dizer, mas eu vou dizer mesmo assim. Por exemplo, tá? Quando a gente está trabalhando com educação infantil e a gente diz assim, é um professor homem que está com aquela turminha de crianças de 2, 3 anos. Na maioria esmagadora das expressões, né, no rosto das pessoas é um espanto. E eu já ouvi de muitos pais e mães que não deixariam seus filhos filhos pequenos, aos cuidados de um homem. Por que isso? Porque, de fato, porque o homem pode cuidar melhor do que a mulher, porque não sei o que, tá, com a zona que a gente está vivendo hoje, como se diria aqui na minha terra, né? Essa confusão, essa bagunça, tá tudo tão maluco que, de fato, as mulheres estão meio desnorteadas, e pode ser que o homem tenha um pouco mais de acolhimento em alguma medida. Só que, gente, quando a gente vai aprofundando, quando a gente vai percebendo a essência, o ser da mulher, de fato, a mulher ela nasceu para cuidar. O homem nasceu para fazer. É próprio da mulher cuidar. Então, muitos pais, eles, por mais modernistas que sejam, quando acontece de ter um auxiliar masculino numa turma de educação infantil, quando acontece de ter, é mais difícil, mas existe um professor homem na educação infantil, é diferente. É diferente quando se tem, por exemplo, uma professora regente, mulher, e ali as auxiliares, mulheres, e aí entra um professorista de música, de psicomotricidade, que aí tudo bem, os pais não ligam. Por quê? Porque tem uma mulher conduzindo a coisa. Isso aqui é realidade, né? Então, no fundo, nunca foi um debate para dentro da igreja isso. Mas precisa ser muito discutido já há alguns anos por conta de toda essa confusão. Eu vou trazer aqui para vocês, ainda agora, eu estava conversando com o Alexandre, preparando as coisas, e o Alexandre mexendo um pouquinho ali na parede que está sendo construída, aqui atrás de mim, e a gente tocava em alguma questão nesse sentido de homem e mulher, porque ele trouxe algum assunto que eu não me recordo agora em relação ao trabalho dele, e ele falou assim, é muito difícil para as mulheres hoje, ele falou. É muito difícil para as mulheres porque não existem mais homens. As mulheres estão perdidas, não existem mais homens de fato. Certo, ok.
concordo que é difícil se encontrar um homem hoje. Ou pelo menos um homem que esteja aberto a entender melhor a sua masculinidade. Mas não existem muitas mulheres também. E aí, ele comentou alguma coisa que eu não me lembro as palavras certas, mas ele falou como se o homem tivesse assim, um pouco mais de facilidade para sobrepor a mulher, né? Porque em alguma medida tem razão, no sentido de poder ali, né? Só que, o que acontece? A mulher, ela tem uma capacidade enorme de usar a inteligência. O homem, ele é mais racional na sua ação, no seu fazer. Mas a mulher, ela tem uma capacidade enorme de absorver, inteligir aquilo para poder agir. Claro, quando a mulher está saudável. E tudo sempre começa, se a gente for perceber ali na história, sempre começa pela mulher. Então, se o homem chegou onde ele chegou, é porque a mulher se antecedeu a ele. A mulher começou a sair do seu lugar. A mulher começou a deixar de exercer a sua missão. A mulher começou a deixar, numa apologia aqui cristã, católica, a mulher deixou de ser Maria. E por isso ela deixou de encontrar um José. Nossa, Marcela, mas a culpa é nossa. Você está dizendo que eu sou culpada, que a culpa é das mulheres. Você está tirando todo o peso dos homens e deixando sobre nós. Claro que não. Claro que não. Eu estou só trazendo um fato, que se for olhar a história de fato, é isso. Nós trazemos em nós essa capacidade de liderar, de conduzir, de direcionar. E sim, minhas queridas, foi porque nós deixamos de ser Maria que nós temos dificuldade para encontrar Josés por aí. No entanto, há uma esperança. Nós nos antecipamos para a queda, assim como em Eva e Adão. Mas nós também nos antecipamos para o soerguimento. Então, quando a gente olha para a nossa atualidade, de onde começou a partir essa história de a essência da mulher, vamos voltar para isso, tarará, tarará? Das mulheres. Então, nós temos uma grande capacidade para cair e fazer cair, mas também nós temos uma grande capacidade para soerguer. E aí, uma pergunta que deve permear um pouco a nossa mente, né? Quem tem sido os conselheiros das mulheres em nossa sociedade? E aí, um pouco mais na pessoalidade, quem tem sido os meus conselheiros? Qual tipo de livro eu tenho lido? Qual tipo de site eu tenho acessado? Qual tipo de... E aqui eu não estou falando no âmbito de estudo e pesquisa, tá? Porque para a gente estudar, a gente precisa pesquisar pessoas como esta pessoa aqui, né? Como a Frida. Então, a gente precisa conhecer um pouco. Claro que a gente vai fazer pesquisa no âmbito de estudo, mas quem tem sido conselheiro? Será que a Frida tem sido uma mulher que me encanta? Que, eu lembro que uma vez eu fui a uma... Antes de saber de fato quem era Frida, há muitos anos atrás, eu fui a uma exposição. E a exposição tinha um nome muito interessante, que não levava o nome da Frida. E aí eu fui, e a exposição tinha várias coisas fantásticas. Falando do ser mulher, falando de frases assim que te levavam a... Tudo frases soltas, tá? E você se encantava por aquela exposição. Mas quando eu saí daquela exposição e eu fui querer saber quem era a Frida, eu fiquei horrorizada, né? Porque é uma mulher, não sei, né, o que se deu dela, porque só Deus sabe, mas
historicamente falando, daquilo que ela deixou como legado ali de vivência nessa terra, foi uma mulher extremamente devassa, profana, baixa, totalmente aversa ao seu ser mulher, promíscua e feia, tá? Feia. Então, que tipo de conselheiros nós estamos ouvindo? Que tipo de mulheres nós estamos tendo como referência? E aí eu vou voltar naquilo que eu sempre digo. A atenção que a gente precisa ter é sobre nós no primeiro momento, tá? Peraí, quais são de fato as minhas influências? Será que eu estou deixando me influenciar por alguma coisa por alguém que eu acho que eu não estou, mas eu estou? Então, esse exame de consciência minucioso nesse sentido também é importante. Às vezes a gente precisa abrir mão de certas coisas, de certas referências, não porque elas são de um todo ruim, mas porque elas trazem em si uma essência que não é aquela que eu quero. Então, é preciso ter atenção nessas pequenas coisas, tá? Eu vou voltar a dizer isso. Quando a gente vai a pessoas, a referências, de uma maneira geral, a nível de estudo, de pesquisa, é uma coisa. Mas outra coisa é quando eu fico, caramba, mas essa pessoa, ela fala isso, aquilo, né? E aí eu fico ali investindo naquilo já no âmbito pessoal da coisa. Cuidado, cuidado, para que a gente não, sem querer, abra portas que não são necessárias, né? E aí, como diz São Tomás, né, Aristóteles também, os nossos sentidos são as portas de onde entram todas as coisas na nossa vida, né? Então, boas e ruins. Então, ser mulher é uma missão. É uma missão. Não é ruim, não é desigual, melhor ou pior do que homem ou do que. É simplesmente uma missão. Se você for pesquisar liderança feminina, você vai encontrar a maioria esmagadora falando sobre profissão, sobre estatísticas, que as mulheres de fato ainda são menosprezadas, que ainda os homens ganham mais do que as mulheres, estão em cargos que elas não podem estar ainda. Vai encontrar a maioria esmagadora falando sobre isso. Só que ser mulher é uma missão. E eu vou exercer esta missão no meu lugar, seja limpando a minha casa e cuidando dos meus filhos, seja como gestora de pessoas numa empresa, né? Então, não importa, importa que a minha consciência saiba da minha missão. Porque se a minha consciência sabe da minha missão, onde eu estiver, eu vou cuidar das almas. Porque, afinal de contas, foi para isso que eu nasci. Porque eu sou mulher. Eu sou exército, socorro de Deus para o homem. Eu sou educadora por excelência. Eu sou aquela a quem Deus quis reservar a geração da vida. Eu tenho um útero. Ainda que eu, mulher, sei lá, algumas possam ter perdido o útero, retirado o útero, mas aquilo é meu, tá? Ainda que não esteja mais em mim, mas é composição do meu corpo. Eu nasci biologicamente para gerar vida, ou seja, para cuidar das almas. Para Paulo Ricardo, em alguma. Eu acho que eu separei essa formação para vocês. Em alguma formação que ele dá, ele fala que a mulher, eu não vou saber usar as palavras dele, né? Mas que a mulher, ela
quando o homem chega para educar o filho, por exemplo, a mulher já chegou há muito tempo. A mulher já está educando aquele filho há muito tempo. Quando a mulher ela se antecipa nesse sentido do cuidado, né, da educação. Então, se eu tenho essa consciência de quem eu sou, a minha missão, volto a dizer, a minha missão ampla do ser mulher, a minha missão pessoal, onde eu estiver, eu vou estar cuidando e zelando das almas. Ponto. Marcela, por que da alma? Porque a alma é eterna. E eu vou cuidar da alma, e claro que imbuído nisso, eu vou cuidar do corpo daquela pessoa como um todo, né? Mas é a alma que me importa nesse sentido mais profundo. Então, e isso é missão. Então, quando eu ouço, né, a Vanessa está aqui, a Vanessa é gestora de pessoas, mas eu atendo mulheres que são gestoras de pessoas em várias empresas diferentes, grandes, menores, e tem esse cuidado com a alma. Vivem um pouco de conflito, às vezes, entre, caramba, o trabalho em si está pedindo isso aqui, mas eu não tenho como, porque eu tenho que olhar para a alma. Eu tenho que conhecer minha equipe. Aquela pessoa ali está passando por um divórcio. Como é que eu vou exigir dela isso agora? Eu não posso, eu tenho que equilibrar aqui. Mulher é isso. Se fosse homem, ia falar, meu filho, dá conta. Você quer lá saber do seu divórcio, você tem que dar conta, vamos embora. E por que então existem mais homens executivos cuidando de negócios, de questões financeiras, essas coisas todas? Por que existem mais homens? Porque os homens, eles estão... A missão deles é mais fazer do que ser, no sentido desse cuidado, dessa delicadeza de olhar para o outro em si. Então, eles entendem. Meu marido fala isso direto. Às vezes ele fala alguma coisa, eu falo, meu Deus, como é que tu fala assim com a pessoa? Ele fala, e homem se entende. Ele fala isso direto. Nem é de homem para homem. Porque, de fato, eles se entendem. Né? Eles têm uma língua, a não ser que o homem esteja fora da sua masculinidade, no sentido mais belo da coisa, tá? Mas homem que está minimamente saudável, eles se entendem, eles vão ficar de mimimi, diferente da mulher. A mulher, quantas vezes as mulheres têm que sentar uma com a outra para poder conversar? E falar, nossa, você falou assim comigo, poxa, eu me senti tão mal. Nossa, você chegou lá no ambiente, falou com todo mundo, quando foi falar comigo, me deu um tchauzinho. Pô, nós somos amigas há tanto tempo, fala comigo direito. O homem vai estar nem aí. Então, ser mulher é uma missão, né? Veja, a gente está falando de liderança. Só que é impossível falar de liderança sem falar de autoconhecimento profundo, verdadeiro, portanto, sem falar daquilo que transcende, sem falar de Deus, sem falar da espiritualidade. Não dá, não dá. E o valor da mulher está no seu amor a Deus, na sua intimidade com Deus, na sua relação com Deus. Quanto mais a mulher está no seu lugar diante de Deus, filha, mais essa relação vai estar íntima, verdadeira, saudável, com os pés fincados na rocha. E aí, quanto mais isso, mais a mulher está como que abraçando o seu próprio valor. Porque, gente, meu pai do céu, não é ninguém além de mim que vai tirar o meu valor. Ah, mas olha, eu sou... eu nem sei falar esses termos mais altos de MBA, sei lá, esses termos assim mais altos, né, de estudo e diplomas, enfim. Eu sou não sei o quê em finanças. E aí aquela empresa preferiu um homem e não eu, na liderança lá do cargo maior. Então, eu me senti desvalorizada, sabe? Eu perdi o meu valor.
Você perdeu o teu valor porque você perdeu a tua essência, porque você perdeu a tua comunhão com Deus, porque você se perdeu de si mesma, do teu ser mulher, da tua missão pessoal, por isso. Não porque alguém preferiu um homem a você, mulher, mas porque se desvinculou disso aqui, desses joelhos dobrados diante de Deus, desse coração dobrado diante de Deus. Se desvinculou desse ser filha, desse estar com Deus a cada tempo, em cada lugar, em cada lugar. Eu gosto muito de ouvir a doutora Filó, e a doutora Filó ela fala muito isso em várias palestras dela. Ela diz que a gente precisa sempre, antes de qualquer ação, ir para Deus. Estar com Deus. Aí depois eu vou lá. Então, por que a gente costuma dizer assim, a mãe, né, esposa, tem pessoas que começam o dia cheio, mesmo que não sejam mães e esposas, mas que sabem que já cedo o dia começa muito pegado ali. Por que essas pessoas, essas mulheres, costumam acordar um pouco mais cedo para rezar? Porque elas sabem que elas precisam primeiro ir para Deus e debruçar nele e estar com ele para depois elas darem conta do que elas precisam, porque tudo vem dele, tudo é por ele, para ele, com ele. Então, por isso que normalmente isso acontece, né? Então, o valor do nosso ser mulher, eu acolho ou não ele. Não é alguém que me diz, não é meu marido que vai falar isso para mim. Eu acolho. É claro que o meu marido vai acentuar isso em mim, né? É claro que o olhar dele sobre mim vai falar do meu valor. É claro que as atitudes dele para comigo vão falar do meu valor. Mas eu preciso acolher este valor. Porque senão nenhum olhar do meu marido, nenhuma ação, nada vai fazer compreensível esse valor que eu tenho. Só quem pode falar, fazer compreender esse valor é Deus. Porque Ele criou, Ele é o Pai. Então, só Ele pode contar para a gente sobre o valor que nós temos. Gente, quando a gente vai para Deus, diante de Deus, e a gente contempla o nosso valor, é tão constrangedor, porque, de fato, às vezes, contraditório às nossas escolhas no dia a dia. Então, o nosso valor está nesse amor a Deus. Né? O amor a Deus começa nessa vida de oração, nessa cela interior, como diz Catarina de Sena, né? Nesse castelo, como diz Santa Teresa d'Ávila, e daí por diante. Na pequena via de Santa Teresinha, a gente poderia falar milhares aqui. Né? Então, está aqui nessa intimidade, nesse quarto secreto, nesse lugar aqui onde eu me deito com ele no sentido de travar intimidade. E daqui tudo parte. Daqui tudo parte. Aí o resto é o resto. A minha função profissional, aí tudo vai se ajustando, se ordenando conforme essa consciência, né, do meu valor de fato. E a gente tem essa desordem instalada hoje, que a gente já falou aqui em vários momentos, essa desordem instalada, né, de as mulheres estão confusas. As mulheres estão confusas na sua maternidade, elas estão confusas no seu ser esponsal. E aqui, ser esponsal, não estou falando só de casamento, tá? Estou falando de uma maneira geral. As mulheres estão confusas no seu serviço, elas estão confusas no que elas querem, no que elas são. Está uma desordem tão grande. Né? E aí, eu vou trazer aqui ainda, às vezes, a mulher começa a ter um pouco de consciência, e o que ela faz? E agora eu estou trazendo muito para o cristianismo, principalmente católico. O que ela faz? Ela vai lá para o extremo. Aí não adianta nada. Porque radical é uma coisa, radical tem a ver com raiz. E extremismo é outra, tem a ver com neurose, com doença, com falta de santidade, inclusive. Né? Porque
A Alex fala muito isso, né? Talvez Vanessa já tenha lido alguma coisa, a Alex fala muito isso, principalmente no Psicologia do Caráter. Ele fala que a santidade ali tem a ver com essa questão do equilíbrio da saúde mental, né? Então, a neurose, ela está afastada da santidade, né? Então, a desordem está instalada, minhas queridas. Não é que a pessoa ela está um pouquinho desordenada, a desordem está instalada. E a gente precisa ter muito cuidado, muita atenção, para que pelo menos ali, no meu terreno que eu adquiri, eu possa manter a ordem. Eu possa ter atenção com aquilo que é joio e com aquilo que é trigo, e a hora certa de arrancar. Eu preciso ter atenção com as ervas daninhas que vão aparecendo. Eu preciso ter atenção com as pragas que estão aparecendo por aqui e preciso cuidar disso, para que pelo menos onde as minhas mãos possam tocar, a ordem possa minimamente acontecer. A gente, quando traz assim a mulher, é claro que tem as mulheres umas um pouquinho mais bagunçadas, normalmente as sanguíneas são um pouquinho mais bagunçadas, mas ainda assim, é próprio da mulher, quando a gente traz, por exemplo, a imagem da casa, manter a casa em ordem. Manter a casa organizada, limpa, minimamente, né? Diante da realidade de cada uma, mas minimamente a mulher ela tem essa necessidade. Então, é próprio nosso a ordem. Né? Claro, é do ser humano isso, mas a mulher ela traz isso com um trenzinho diferente, com um itálicozinho ali. Então, se a ordem está instalada, o que nós podemos fazer para melhorar essa situação? Volto a dizer, nossa pequena terra, esse nosso pequeno espaço, onde eu vou ali plantar a minha vinha. O que eu posso fazer do meu lugar, do meu espaço? O quê? Nada de pensamentos grandiosos. Vou liderar lá 557 milhões de mulheres no encontro lá na Canção Nova, lá nas famílias novas, eu sei lá onde, mas o quê? Né? Não, pode ser que Deus te chame a isso, né? E se for a isso, vá, né? Mas o que eu estou dizendo é que a gente não se prenda a essas questões grandiosas, mas aquilo que é pequeno, aquilo que é pouco, nesse sentido do cotidiano, da missão pessoal, daquilo que me cabe ali no dia a dia. Então, cabe aqui a gente pensar nisso, né? Pensar um pouco na solução. Eu achei tão interessante essa imagem para esse momento aqui nosso de solução, né? Porque o que ela está fazendo? Gente, ela tem um copo. Um copo, não é um jarro de flores, ela tem um copo. E ela tem ali uma flor, um pouco mais visível, e umas pequenas florzinhas ali, né? Os galhos secos, e ela está fazendo o quê? Ela está manipulando ali, cortando o galinho, para que a gente corte o galho, para que a flor possa durar mais, né? E a gente tem uma maneira certa de cortar, que é na horizontal. Na horizontal não, na transversal que fala, é assim, não é assim. E ela está fazendo isso e tá ali, vai colocar no copinho dela e possivelmente vai colocar isso exposto em algum lugar para embelezar. Então, a gente já falou muito aqui, de uma maneira ou de outra, da solução para tudo isso, mas a primeira coisa, né? Não abrir mão, como diz Santa Teresa d'Ávila, não abrir mão do autoconhecimento, por mais que você esteja tocando no céu. Não abra mão do autoconhecimento. Né? Como isso? Fazendo isso num profundo ato constante de intimidade com Deus a partir da sua verdade. Qual verdade, Marcela?
da sua própria e da verdade dele. Então, a comunhão das verdades, né, os abismos dele pleno, perfeito, e das minhas misérias, mas esses abismos da verdade se encontrando, a verdade dele com a minha, e a partir disso gerando uma comunhão verdadeira, onde eu deixo ele ser em mim Eucaristia. Né? Eu não sei se eu já compartilhei isso com vocês, mas normalmente, depois que eu saí do convento, eu vi a minha vida assim, caramba, já tenho 30 e poucos anos, recomeçar tudo. E aí, de lá para cá, nas minhas Eucaristias, né, quando eu recebo Nosso Senhor, eu sempre imploro para Ele, né? Senhor, vem ser em mim, Eucaristia, porque eu não tenho tempo de aprender mais, né? Então, vem ser em mim. Então, esse ser Eucaristia, a partir dessa comunhão, dessa intimidade, das verdades dele e minha, é uma das soluções que a gente precisa colocar, arregaçar as mangas, cingir os rins, fortalecer, para poder ordenar essa parte da vinha que é minha, que eu adquiri, que eu procurei. Né? Nós estamos aqui, eu e vocês, porque nós procuramos. Nós buscamos. Estamos buscando, estamos procurando ainda encontrar o bem verdadeiro, a verdade das coisas, a partir da nossa própria verdade. Então, e a partir disso, é claro, esse autoconhecimento, a comunhão com Deus, cada vez mais absorver, compreender a nossa missão como mulher, a nossa missão pessoal, e deixar isso transbordar. Porque quando a gente encontra isso com verdade, as coisas vão só transbordando. Elas vão transbordando, transbordando, né? Muito bem. E aqui eu trouxe com um pouquinho de humor esse Mãos à Obra, que fomos convidadas lá no início da formação com Provérbios, esse Mãos à Obra. Um Mãos à Obra lá feminino, né? A lá mulher. E aí eu achei essa imagem aqui fantástica, né? Porque representa muito do ser feminino. Ela está ali, possivelmente terminou um banho, toalha no cabelo, ela vai se vestir, né? Tá com um telefonezinho ali na mão, como quem diz assim, eu vou começar agora a agir. E totalmente feminina, pose, tudo. E alguém que vai realmente... A sensação que dá é que ela vai começar alguma coisa, ela vai começar um dia, ela vai começar alguma coisa, né? Então, mãos à obra conforme a nossa própria essência feminina, não conforme as pessoas dizem que eu tenho que ser, que eu tenho que agir, né? E aí eu trouxe algumas mulheres aqui para a gente, já finalizando o nosso encontro. Trouxe Santa Teresa d'Ávila, né? Maravilhosa, um autoconhecimento profundo dela. Eu trouxe a Beata Chiara Lucci, que é uma fofura, né? Uma menina que deixou um rastro muito grande. Eu não sei se vocês conhecem, mas a Chiara, ela tem um momento da vida dela que me chama muito a atenção. Ela era uma jovenzinha, teve um câncer feroz, né, nas costas, e foi um câncer, enfim, foi parando de andar e tal, e até vir à morte, não tinha jeito, não tinha o que fazer. Mas sempre com muita alegria. Era uma menina alegre, italiana, católica, muito católica, vivia sua vida normal ali, né? Dentro da normalidade do ser católico de verdade. E quando Chiara descobriu o câncer, ela chegou a casa, né, com a mãe dela e tal, e aí a mãe dela conversando com ela, perguntou para a mãe, mãe, eu nunca mais vou poder andar? E aí a mãe dela, muito católica também, né, levou a verdade para ela. E ela falou assim, eu preciso ficar sozinha, né, algo assim. E ela foi para o quarto dela. Ela se deitou, virou para a parede
e ficou ali por 25 minutos. Quando ela saiu desses 25 minutos, claro que ela não previu 25 minutos, né? Foi o tempo que ela precisou. Ela ficou ali 25 minutos. Quando ela saiu desses 25 minutos, ela saiu já com uma aceitação, um acolhimento da sua própria condição, que ninguém mais tirou isso dela. E ela viveu o restante da sua vida doente, cada vez pior, com uma alegria indizível, né? Tem alguns documentários muito legais, principalmente Mariápolis que divulga muito a Chiara Lucci. Ela era da me fugiu agora, tá? Mas ela era membro, né, do movimento. E, enfim, né? Então, maravilhosa. A outra Chiara aqui, né, que entregou a vida por essa missão que ela via que era dela. A gente tem aqui Santa Catarina de Sena, a gente tem Santa Maria Madalena, a gente tem Santa Zélia, Santa Rita, né, que teve essa graça de viver a vida matrimonial depois do convento. Quer falar, Vanessa? E hoje, né, que é o dia da nossa Edith Stein. Verdade. Falando em mulher, liderança, educação, acho que é um ótimo exemplo, não podemos esquecer dela. Verdade. E eu não trouxe ela aqui, ó. Não, mas tá vendo? Já. Verdade. Mas trouxe a outra beata aqui também, Beretta Mola, Santa Terezinha, Santa Mônica, né, que eu trouxe Santa Mônica muito por uma via de oração, né, insistência, persistência, e o quanto ela deixou de legado para a gente, né? Santo Agostinho, meu Deus, né? Quanto Santo Agostinho não fez a diferença na igreja nesse sentido. Então, e aí eu poderia começar a acrescentar aqui, né, pela graça de Deus, a nossa foto, Vanessa, Carol, a Josi, a minha, e daí por diante, cada um de nós por aqui. Finalizando o nosso encontro, né, que eu já me excedi aqui a beça, mas finalizando o nosso encontro, com Provérbios ainda, ela lhe proporciona o bem, ela quem? A mulher. Nunca o mal. Em todos os dias de sua vida. Claro que a gente só é capaz de fazer isso quando a gente está em profunda consonância com o nosso Senhor. Né? Ele é o bem, o sumo bem. E quando a gente está bem grudadinha nele, a gente vive essa verdade, essa essência que é nossa, de proporcionar somente o bem e nunca o mal. Eu vou enviar para vocês depois a Provérbios 31 como uma atividade de reflexão, de momento de oração, de contemplação, de recolhimento de fato. E orientaria, inclusive, vocês a tirarem um tempo, cada uma na sua realidade. Quem puder, por que não fazer um deserto eucarístico, né? Tirar um dia para refletir sobre isso. Se não, uma hora que seja do seu dia, em algum dia dessa semana que vai vir, você possa fazer isso. E eu vou dar lá algumas orientações para essa reflexão em cima de Eclesiástico 31. Muito bem. Vanessa, quer colaborar ainda com alguma coisa? Bom, nossa, tem uns cachorros aqui, se não estiver atrapalhando. Não atrapalha, não. Então, na hora que você começou a falar sobre a missão e o valor da mulher, o Miguel tinha acabado de acordar e foi lá me dar um abraço, né? Que eu tava ali na sala. E aí ele falou assim: e tem também que a mulher é companheira do homem. Oh, meu, não aguento Olha que lindo. gente. Aí eu falei, é verdade, filho. Então, assim, eu tinha pensado em tanta coisa aqui para apontar, eu acho que eu já até esqueci. Mas eu já vivi o lado empoderado, né, no meu início de profissão, porque a gente acaba acarretando tudo que a empresa ensina, né? A formação minha de gestão a base foi o meu primeiro emprego que foi me dando as oportunidades, e realmente era dessa forma, né? De fazer, foi isso que foi me adoecendo também, porque eu fui me perdendo ali, chegou um momento que eu não me reconhecia mais como pessoa, eu falei assim, não, mas não é assim, e ainda não, hoje eu entendo que talvez por ser melancólica, eu ficava, não, mas eu tenho que escutar, eu tenho que entender, eu tenho que acolher, e às vezes eu agia mais na firmeza e na brutalidade, não na brutalidade da arrogância, mas assim, de
de achar que aquele jeito era o certo, porque eu estava na liderança, né. E hoje, caminhando, eu vejo como a gente pode sim ser uma pessoa referência, ser firme, mas sem, vamos usar um termo assim, né, é bem simples, mas sem só apontar o dedo e falar: "Você tem que fazer, porque eu que estou mandando". Não é assim, né. Eu acho que o respeito a gente adquire de outra forma, né. Acho que o amor é a melhor forma, né, de respeitar. É você entregar ali o melhor que você pode com firmeza, e a pessoa vai fazer justamente porque ela te respeita, não porque você tá mandando, porque ela realmente viu em você uma segurança de que você tá querendo o bem dela, o crescimento dela. Eu acho que no emprego que eu tenho hoje, com a segunda chance que Deus me deu de me colocar lá, de estar com pessoas, eu vendo que pode ser diferente, que é muito melhor que seja dessa forma, né. Acho que é isso. E aí eu acho que eu ia complementar com mais alguma coisa, mas eu não me recordo, acho que era sobre a missão da mulher, mas é isso. Depois você, se você lembrar, você coloca lá no grupo, tá? Pode deixar, Aí não se ponho sim. perde. Eu tô te devendo também para colocar sobre o do encontro passado, mas eu Ah, é ponho lá, verdade. Tá bom. Fique tranquila, no seu tempo, tá? em paz. Muito bem. Então vamos finalizar com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós te agradecemos, Senhor, por essa graça de ser mulher, pelo dom da criação, por essa essência feminina. E porque o Senhor, com toda paciência, com todo amor cuidadoso, o Senhor vem nos lembrar aquilo que já é inserido em nós, porque é a nossa essência. Mas o Senhor pacientemente vem nos lembrar, nos recordar quem somos e para que nascemos. Nós te agradecemos por isso, por essa paternidade tão paciente, tão frutuosa, e pedimos, Senhor, a graça. Ajuda-nos a cingir os nossos rins com a fortaleza, para que nós possamos cuidar da vinha que é nossa, que nós buscamos, que pela tua graça o Senhor nos concede cada dia. Abençoai-nos, guardai-nos, livrai-nos de todo e qualquer mal deste mundo e do mundo espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.